Olá pessoal, tudo bem? Iniciando a lição 4, que vai falar sobre a matemática financeira. A matemática financeira vai estar presente na sua vida em diversas situações, tá? Ele traz ali para vocês na página 22 a ideia de juros simples e juros compostos. Pensando assim no seu dia a dia, é muito mais utilizado juros compostos, né? Pensando ali que se você atrasar uma conta ou você for fazer um investimento, os juros ele funciona nesse formato aqui, né? Mas é importante que vocês entendam a diferença dos juros simples para os juros compostos. Pensando ali numa questão gráfica, os juros simples eles têm um crescimento linear, um crescimento constante, enquanto os juros compostos ele tem um crescimento exponencial, é juros sobre juros. A gente pega o valor no segundo mês e calcula os juros sobre ele. Nos juros simples é sempre referente ao valor inicial. Então é mais ou menos essa a ideia da diferença quando a gente aplica eles, tá? Além disso, vocês precisam conhecer alguns conceitos, né? Quando a gente pensa ali na ideia de matemática financeira. Primeira coisa, ouviu falar ali em capital. Capital é sempre o valor inicial, é o valor que vai acontecer ali antes de ter alguma taxa, antes de ter uma multa, antes de ter juros, antes de você aplicar ou antes de fazer um empréstimo. É o valor inicial. Então, ele é o valor original da nossa conta, tá? O montante já é o valor final. Então, ele é o valor do capital mais os juros. Sempre que você, então, ouvir falar em juro é esse valor que vai aumentar ali, por exemplo, na sua aplicação, né? Então, o juro é um valor que vai ser acrescentado, ele é um acréscimo. Agora, a taxa, que pode aparecer como taxa percentual, é aqui que a gente pensa ali na nossa porcentagem, né? Às vezes você pensa que os juros é a porcentagem, não. A porcentagem é onde está a taxa. E geralmente a gente trabalha com ela em decimal, mas você pode usar a fração também. Só cuidado para numa questão, quando você vê uma taxa de 10%, não escreveu 10 lá, porque esse 10% é 0,10. Então, na hora de calcular, a taxa percentual precisa estar em decimal ou em fração. Agora, o tempo é o próprio tempo, né? Quanto tempo vai ser aplicado, ou quantos dias deixou de pagar uma conta, o tempo em meses, o tempo em ano. E uma outra coisa importante, a taxa e o tempo, elas precisam conversar. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar ao ano. Se tiver alguma questão que está diferente, a gente vai ter que mexer nela para poder aplicar. Tá? Nos juros compostos, esses conceitos também estão aplicados. Só as fórmulas que são um pouquinho diferentes e é preciso que você saiba essas fórmulas na hora de aplicar. Tá? Vamos direto agora para algumas questões. A gente vai ver como utiliza agora esses conceitos, certo? Avançando aqui, vamos iniciar pela questão 3, página 24. Alguns empresários deveriam investir juntos a mesma quantidade de dinheiro em um negócio totalizando 14 mil. Porém, 10 empresários desistiram do investimento. No entanto, foi mantido o mesmo valor de investimento por empresário, totalizando 12 mil. Qual era o número inicial de empresários? O que a gente tem que pensar aqui nessa questão? Tá? Como eles vão investir junto, e ele está falando numa questão ali inicial, não tem que pensar nessa ideia ali dos rendimentos, né? O que a gente tem que pensar? Vamos pensar nessa diferença, se era 14 mil e teve apenas 12 mil, o que está faltando aqui? 2 mil, certo? Mas esses 2 mil são justamente desses 10 empresários que desistiram. Com isso, a gente consegue descobrir quanto cada empresário deveria ter investido, né? Você vai dividir aqui por 10 e vai descobrir que é 200. E agora, quando a gente olhar para esse valor e pensar que era R$200 para cada um, a gente descobre o número inicial de empresários. Então, você vai fazer lá 12 mil divididos por 200. Dá para simplificar aqui? Então, ficaria 120 divididos por 2, 60. Então, aqui era mais para você desenvolver o seu raciocínio, ok? Agora, vamos olhar aqui para a página ao lado, página 25, questão 3. Se for investido 200 mil em um título em um prazo de 3 meses,
Qual será o montante final se a taxa de juros compostos for de 2,5 ao mês? Então, o que você tem que tomar cuidado aqui, ó? A gente está falando de juros compostos. Qual era a nossa formulazinha lá? O montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a T, onde o I é a taxa em decimal e o T é o tempo. Veja que aqui já está certo, né? Ele trouxe o tempo em meses e a taxa está ao mês. A minha sugestão para você não se perder numa questão de juros é sempre olhe para o texto e escreva as informações. Então, você pode colocar assim no cantinho, né? Montante é justamente o que ele quer saber. Ele perguntou o montante final. Qual é o capital? O capital é o valor que vai ser investido, né? Então, são 200 mil. Qual é a taxa? A taxa é 2,5%. Isso em decimal, você já pode transformar em decimal, é 0,025. Qual é o tempo? 3 meses, né? Aqui, ó, ao mês, então o tempo está em meses. Está ok. Agora eu vou pegar essas informações e eu vou substituir na minha fórmula. Então, o montante vai ser o meu capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, elevado ao cubo. Então, o montante vai ser 200 mil, que multiplica 1,025 ao cubo. Aqui você vai precisar fazer essa continha, né? Elevado ao cubo, primeiro você vai multiplicar, então, por ele mesmo, que fosse como se fosse ao quadrado, pego o resultado, multiplico novamente, né? Então, rapidamente aqui, 25, 12, 5, 10, 5, 2, aqui vai dar 0 e tudo, e por fim multiplicar por 1, né? 5, 2, 0, 1. Somando 5, 2, 6, 10, 5, 0, 1. Temos 6 casas decimais, você vai contar as 6 casas decimais. Vamos fazer isso novamente. Agora eu vou pegar esse novo valor aqui e vou multiplicar por 1,025. Bem trabalhoso, né? Porque são números pequenos, tem que tomar cuidado para não errar. 25, 12, 31, 25, 5, 10, 5, 12, 10, 2. Aqui vai dar tudo 0 e depois tudo 1. 5, 2, 6, 0, 5, 0, 1. Vamos somar. Vamos só organizar aqui, né? Pra gente não se perder e não somar nada errado. Vai ficar lá. 5, 2, 6, 10, 6, 7, 8, 9, 8, 6, 7, 0, 1. Agora eu tenho 9 casas decimais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais. E eu vou ter que multiplicar tudo lá em cima, né? Então, olha como é mais complicado trabalhar com juros compostos, né? Seria, então, 200 mil que multiplica 1,076890625. Dica para facilitar aqui um pouquinho, eu posso pensar que aqueles 200 mil é 2 vezes 100 mil. Por quê? Porque essa quantidade de zero aqui mexeria na minha vírgula, né? Então, eu tenho 5 zeros, é como se a vírgula andasse, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficaria 1,07689,0625 vezes 2. E aí, a gente consegue chegar aqui a 215.378,12. Certo, pessoal? Cuidado com essas continhas aqui, né? Nem sempre vocês poderão utilizar a calculadora para treinar. É importante tomar cuidado, então, em cálculos que envolvam números decimais, né? É bem trabalhoso. Se você errar uma continha aqui, você já não encontra o resultado final. Finalizamos por aqui e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.